Brasil, um país que bebe. A média é de quase 9 litros de álcool por pessoa a cada ano, bem acima da média mundial, que gira em torno de 6 litros. E quem bebe diz que bebe porque é bom. É a busca da descontração, da alegria repentina, do êxtase, da euforia, de um momento para relaxar. Mas o Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar que há uma linha muito sutil que separa a relação saudável com o álcool da dependência química. E a gente vai contar essa história aqui, nesse jogo de tabuleiro. Você vai conhecer as diferentes etapas do uso dessa droga lícita. Tudo começa na fase recreativa, aqui nessa linha de partida do jogo. Mas dependendo do abuso dessa substância psicoativa, o resultado é um roteiro sem volta. A doença do alcoolismo. Ela não tem cura e pode matar. O jogo funciona assim. Cada casa representa uma fase na vida de quem bebe. E para cada casa, há uma cartinha. Essa carta vai influenciar na continuidade do jogo. Ela pode determinar o passo à frente. Então vamos começar essa trajetória do álcool. Ela parece inofensiva, mas é bem perigosa. Na Casa da Cultura, eu tenho aqui a carta Condições Socioambientais. E olha o que vem por aí. Ano Novo, Carnaval, São João, festa de aniversário ou um simples happy hour no fim de expediente. E ela está sempre lá, a bebida alcoólica. Pode ser cerveja, vinho, cachaça, vodka, uísque, champanhe, um drink. Beber é um hábito social e culturalmente aceito. Beber virou hábito. Virou hábito da minha vida, era algo que a minha família, por incrível que pareça, não me criticava por beber, porque eu acho que já é uma cultura do brasileiro em si beber. Então, desde que beba com moderação, desde que não faça uma besteira tão que chame a atenção, eles não se importavam muito. Então, eu bebia com eles. Sempre final de semana churrasco na casa dos meus padrinhos, casa das minhas tias, estava sempre consumindo álcool com a minha própria família. Pelo menos 50% da população acima de 18 anos consome bebida alcoólica. E metade desse público bebe pelo menos uma vez por semana. A cerveja e a cachaça são as mais consumidas no país. O Brasil está entre os 3 maiores produtores de cerveja do mundo e exporta o produto principalmente para a América do Sul. O setor cervejeiro emprega mais de 2 milhões de pessoas e movimenta 1,6% do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país. A produção de cachaça também é grande. A capacidade instalada é de mais de 1 bilhão de litros. São mais de 4 mil marcas da bebida, vendida também para outros 60 países. É uma relação tão comum com o álcool que é difícil não encontrá-lo por aí. É quando a gente chega na casa acesso. E nessa fase do jogo, vem a curiosidade, que leva ao primeiro gole. Pode olhar com atenção e você vai encontrar bebida alcoólica em vários lugares. De comércio grande a pequeno, em posto de gasolina, em casa mesmo, naquele barzinho da sala. O acesso é fácil até para quem não tem permissão para a compra. Os jovens menores de idade têm uma facilidade enorme em ter o acesso. Isso é muito comum porque a gente, no ensino médio ainda, tinha uma facilidade em ter acesso e eu, por exemplo, já tinha acesso à bebida antes dos 18 anos. As pessoas começam a experimentar a bebida cedo. Para 5% delas, o primeiro gole é aos 11 anos. Na faixa etária entre 15 e 17, essa taxa sobe para 37% e aumenta mais com o passar do tempo. A rotina de beber regularmente se instala a partir dos 15 e 69% das pessoas desenvolvem esse hábito aos 18 anos ou mais. A culpa do álcool, do jovem beber álcool, não é exclusivamente dele, é da sociedade e sobretudo da família. Sabe? A estrutura do álcool no nosso meio de vida, ela é muito impositiva. Então, desde pequena, a criança está acostumada com pessoas bebendo e sendo felizes. Então, acaba que ela cria essa relação que no final, na vida adulta dela, ela vai tentar reproduzir porque é o espelho que ela tem. Essa reprodução de modelo é o que pode gerar o hábito de beber. Ele é influenciado diretamente pelo que chamamos beber socialmente.
O Yuri, que a gente acabou de ouvir, fazia isso com uma frequência regular. Hoje, os estudos mudaram a rotina do rapaz, mas ele ainda lembra como era. Meus amigos, eu vou encontrar eles igual para beber ou para comer. Então, assim, quando eu vou ver um jogo de futebol, eu vou ver jogo de futebol bebendo. Quando eu vou para uma festa, a gente vai beber também. A minha família eu vou encontrar no Natal, onde vai ter bebida. Eu vou encontrar no Ano Novo, onde vai ter mais bebida. Mas encontrar os amigos e tomar uma cervejinha só é beber socialmente de fato, se levarmos em conta a frequência e a quantidade de álcool ingerido. O beber socialmente, que a gente ouve bem rapidamente nas propagandas, seriam 2 unidades de álcool por dia, no máximo 5 dias na semana. Então seria 2 latas de cerveja por dia, 2 taças de vinho por dia, no máximo. Isso é a quantidade de beber socialmente, ou 80 ml de destilado por dia. Quem não segue por essa via da moderação começa a beber um pouco mais e não percebe que pode estar entrando na casa do abuso. Mas como identificar isso? Tem algumas questões que a gente pode fazer, né, e os familiares precisam ficar atentos, né, a mudanças de comportamento, mas quando o indivíduo ele começa a ter a bebida começa a ter um significado maior na vida dessa pessoa, né? Se a vontade de usar o álcool é um pouco maior, se há um desinteresse por programas que não vão ter álcool, se há um desinteresse geral, começa, se for um caso do jovem, ter consequência, que a gente fala assim, na motivação do jovem, no compromisso com o estudo, com que frequência esse jovem bebe, né? Se ele passa a ter uma frequência, sei lá, semanal, né? Todo final de semana. Lucas entrou para esse caminho do abuso. Na adolescência, começou com a cerveja nos finais de semana. Foi aumentando as doses e, com o passar do tempo... Ir para uma festa e não beber, antes não ir para a festa. Eu já saía do trabalho, já ia direto para esse bar e tomava 6, 7, 8 cervejas. E normal, né? A sociedade não te incrimina como alcoólatra porque você bebe 6, 8 cervejas, desde que você vá para casa, durma, acorde no outro dia e mantenha uma vida normal, eles não te taxam de alcoólatra, né? Nem você mesmo te taxa, a verdade é essa. Estudos indicam que um número crescente de jovens, né? Num primeiro momento tem um uso ocasional, mas esse uso ocasional pode trazer problemas. Assim, dados do CEBRID, Centro Brasileiro, né, de Informação sobre Álcool e Drogas, mostram até quase 19% dos jovens entre 18 e 24 anos com sinais de dependência. Ninguém deveria usar mais de 4 unidades de álcool por vez em menos de 2 horas. Unidade de álcool, eu quero dizer 4 latas de 330 ml ou 4 unidades de destilado seriam... Uma unidade de destilado seria 40 ml de destilado ou 150 ml de vinho, né? Então, mais que isso, 600 ml de vinho em menos de 2 horas já é um uso pesado, que a gente chama de heavy episodic drink, que vai ter dano nos tecidos do organismo de uma forma pesada e danosa. O uso e o abuso do álcool ligam um sinal de alerta. É possível que haja um desejo irresistível por uma dose. É uma vontade que se acende e não acaba mais. Esse é um ponto crucial do jogo, porque essa chama dá acesso ao caminho da compulsão. E aí o estado emocional pode agravar o quadro. A Gleidson já bebeu compulsivamente. Durante anos, só as grandes doses saciavam o desejo pelo álcool. Eu não dava conta de tomar um copo de cerveja, pegar na mão de todo mundo, despedir e ir embora. Tchau, até mais. Depois a gente se fala. Eu não dava conta. Eu tinha que tomar o freezer todo, tomar as pingas tudo do ambiente, senão eu não me contentava. E relembra um dos motivos que faziam o encontro com a bebida ser constante. O meu emocional me levava a beber por muito pouco. Tem pessoas que dizem que ao estar com depressão, desenvolvem o alcoolismo, porque o alcoolismo seria uma válvula de escape. Ele vai substituir aquele vazio existencial
pela bebida, que é uma companhia. Então, aquilo que era uma companhia humana, que era para substituir pela família, pelos filhos, ele vai substituir a companhia humana pelo álcool. Uma das características de quem bebe compulsivamente é a tolerância. É aquele chamado bom bebedor. A pessoa precisa de doses maiores de álcool para ter o efeito que antes tinha com pequenas quantidades. E aqui pode existir um fator biológico. Já é bem identificado que existem fatores genéticos que aumentam a possibilidade da pessoa desenvolver a dependência química ao álcool. E quando a relação com o álcool chega neste ponto, poucas coisas dão mais prazer que a bebida. E aí, vira uma relação obsessiva. Às vezes o uso do álcool se torna algo muito importante para a pessoa, é o núcleo de prazer que a pessoa conseguiu manter na vida, né, assim, e vai desfazendo dos outros prazeres, né, se antes tinha uma atividade física ou tinha um prazer no trabalho, na igreja, vai deixando isso em prol do uso repetido daquele mesmo comportamento, né, do uso do álcool. Essa é outra realidade que a Gleidson também sentiu na pele. Eu era o homem da família de segunda a sexta. Sábado e domingo eu era da bebida e dos colegas. Quantas vezes eu deixava de fazer a alegria do meu filho, da minha esposa, quantas vezes eu deixei de ir no cinema, num parque, num zoológico, num shopping com a minha esposa, já para deixar a minha reserva do fim de semana, porque eu tinha que fazer uma graça para eles, eu tinha que ser a felicidade deles. E eu, na realidade, infeliz. E o meu grupinho me virou as costas. Hoje eles nem lembram que eu existo mais. Um dos filhos dele, o Gleidson, guarda lembranças muito tristes dessa época. Muitas chacotas na escola, na reunião de pais, busca de boletins, especialmente assim mesmo no primário. Todo mundo mandava as cartas para os pais e eu tinha que escrever para minha mãe. Seu sofrimento era muito grande antes, quando ele estava bebendo? Muito, porque principalmente dos familiares. Porque quando era festa de família, todo mundo chegava assim com a sua família no seu veículo, assim, aí o seu pai, sua mãe e meu primo. Aí todo mundo... Todo mundo com a sua família completa. Aí as pessoas perguntavam, Gleidson, cadê seu pai? Eu falava, não, ele tá em casa. Ficava mudando de assunto. Também eu não sabia me lidar direito com esse assunto. A presença da paternidade, ou esse papel da maternidade com a questão do alcoolismo, ela é praticamente inexistente. Essa presença do afeto, essa presença do diálogo, da interação, da viagem, do lazer, da presença do pai ou da mãe nas festinhas da escola, nas reuniões da escola. Então isso tudo é prejudicado, porque passa a não fazer parte diretamente do mundo da pessoa. Eliana explica que os problemas psicológicos na família, por causa do uso do álcool, são ainda maiores. Filhos adultos já alcoolistas, eles vão trazer déficits cognitivos, profissionais, de ordem afetiva, né? E, infelizmente, também, eles têm 4 vezes mais chances de desenvolverem um problema de dependência do álcool e outras drogas, né? Então, existe um componente genético forte. Então, eles vão ter problemas de neuroticismo, depressão, ansiedade, né? Que a gente observa um ressentimento por terem passado por aquilo, né? Parecem também que trazem muito medo, né? Passaram por situações muito dilemáticas, né? Os meninos, eles ficam com muito medo de fracassar, porque o fracasso do pai é patente. Então, muito em relação ao futuro. Tem as meninas muito medo na relação interpessoal, na relação afetiva, né? E há evidências clínicas também, e também na literatura, que elas acabam casando, casam com outros alcoolistas. Acidentes de trânsito aumentam a lista de traumas graves decorrentes da bebida. Eu
Lucas, tenho esse testemunho em Anápolis, em 2010, eu entrei com um carro dentro de um salão de beleza bêbado, amanheci de uma festa automotiva, quase levei a óbito 6 pessoas que estavam, né, mulheres que estavam lá usufruindo desse salão de beleza. Então, nessa época foi uma coisa que meio me traumatizou, porque eu vi lá a mulher debaixo do carro, as pessoas gritando, e eu bêbado. A polícia chegou, eu totalmente bêbado. Quem dirige alcoolizado e atropela alguém, ele vai ficar revendo a cena por muitos anos, vai precisar inclusive de tratamento psicológico, porque é quase um filme de terror que se repete na cabeça dessas pessoas que estavam alcoolizadas. Há estudos sérios a respeito disso e o custo é muito alto. O jeito certo é não beberem quando for dirigir. E basta uma dose de cachaça ou cerveja para dobrar o risco de acidente fatal. Os reflexos do motorista ficam mais lentos, ele muda de comportamento e negligencia as regras de trânsito. Não obedece à sinalização, anda em alta velocidade. No Brasil, 1 em cada 4 motoristas dirige depois de beber. A informação é da Pesquisa Nacional de Saúde. Quem bebe demais também pode acabar fazendo sexo desprotegido. Isso aumenta o número de doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. Mais violência doméstica é outra consequência. O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, mostra: homens alcoólatras agridem 3 vezes mais as esposas do que os maridos que não bebem. E uma pesquisa do Ministério da Saúde diz que a bebida estava presente em 30% dos casos de violência doméstica contra mulheres. Categoricamente, quando ocorre essa dependência do alcoolismo, a agressividade é aumentada, então existe sim, em muitos casos, em grande parte dos casos, a violência doméstica em relação à mulher e existe também a violência em relação à criança. Então existem os maus tratos, espancamentos e até o abuso sexual em si. A partir daqui, o jogo começa a se complicar. É a casa do alcoolismo. No próximo bloco, você vai ver como e por que o corpo adoece quando uma pessoa bebe. Entrar nesta fase do jogo do álcool é perder o controle da vida. Aqui, a vontade não comanda mais as ações de quem bebe. Mesmo que a pessoa decida não beber, a pessoa pode, muitas vezes, chega e fala, prometo, juro que nunca mais vou beber. Ela pode estar falando a verdade, só que o cérebro vai ter uma alteração que vai jogar contra isso. E acaba que vai orquestrar de uma forma que conduz a uma recaída. E isso acontece porque o componente maior do alcoolismo está no cérebro. O que a gente tem visto é que existe uma área no cérebro responsável pela recompensa e pelo prazer. Essa área fica numa região distante da área racional. E acaba que há uma alteração nessa área, há uma criação de novos receptores que orquestra uma série de outras alterações, como tirar a ponderação pelas escolhas, selecionar memórias, em que a pessoa acaba repetindo o uso da substância, no caso o álcool, mesmo que ela já esteja fazendo mal, mesmo que ele já tenha tido prejuízos com esse uso. E esse é o ciclo que leva à dependência do álcool. Poucos segundos depois de cair na corrente sanguínea, o álcool chega ao cérebro. Atinge uma região mais interna responsável pelo prazer e aumenta essa sensação ao liberar dopamina em maior quantidade. Essa substância em excesso altera a comunicação entre os neurônios e modifica o mecanismo de recompensa cerebral. A bebida passa a gerar um prazer imenso que só se alcança com mais uma dose. Daí vem o impulso para beber mais. Está formada a dependência química, a doença do alcoolismo.
e ela atinge qualquer pessoa de qualquer idade, sexo, raça, escolaridade, classe econômica e social. Mais de 12% da população brasileira acima de 12 anos tem a doença. O alcoolismo é uma doença, sim, né? Ela é uma doença que envolve diversos fatores, o fator biológico, neurobiológico, fatores psicológicos, emocionais, sociais. E é uma doença traiçoeira, não se mostra de cara, precisa de algum tempo para se manifestar. E quando menos se percebe, o usuário está insistindo no uso da bebida, mesmo que ela esteja fazendo muito mal. Influência direta dos receptores de prazer. O álcool ele é progressivo. Você nunca bebe na mesma proporção. E quando eu despertei, já vi que já estava viciado. De tanto beber, a Gleidson ficou desempregado, se afastou da família e virou morador de rua. A minha situação há 1 ano e 2 meses atrás era uma situação de mendigância. Mendigância mesmo, de morar nas ruas, de sem perspectiva, de sofrimento, de dias sem tomar banho. Comia quando achava nas ruas, nos containers, quando encontrava, dormia em papelões várias e várias noites. Isso foram alguns meses. Priscila também tem histórias ruins. Aos 21 anos, começou a beber e perdeu o freio. Todo dia tinha que tomar mais doses. Acabou se atrasando na faculdade, foi a última a se formar e engravidou numa noite de bebedeiras. Eu deixei de viver, né? Porque a bebida, ela roubou eu mesma de mim. E aí, quando eu não tinha bebida alcoólica, aí me dava uma grande depressão, assim. Eu não conseguia mais ser feliz, ter aquela felicidade, entre aspas, que eu tinha quando estava alcoolizada, né? José lembra até hoje das muitas vezes que deixou os compromissos de lado para beber. No começo era beleza, né? Quando eu estava ainda me passando como bebedor social, eu trabalhava, eu estudava, cuidava da família, dava para conciliar as coisas. Mas como a doença do alcoolismo ela é progressiva, à medida que o tempo passa, vai aumentando mais o desejo de consumir mais álcool. Aí chega num ponto que a gente entra em choque com as nossas responsabilidades. Começa a faltar com compromisso no lar, começa a deixar de apoiar a família, começa a trocar o lar pelo bar, pelo boteco, e às vezes já começa a chegar nas segundas-feiras lá, né, sem condições de produzir, né, adequadamente. Aí chega num ponto que começa a faltar as segundas-feiras. Anísia começou a beber aos 12 anos e aos 15 já se embriagava com frequência. Não escapou da compulsão nem de morar nas ruas. A necessidade do álcool era tanta que bebia o que aparecia. Eu comecei a buscar no álcool etílico, álcool de farmácia, e cheguei até a tomar etanol, né? Misturava com água e bebia, porque eu queria o efeito anestésico da bebida. E com isso, misturando isso tudo, eu tive uma hemorragia interna, fui parar no hospital, quase morri. E a minha saúde já estava bem debilitada, eu com apenas 33 anos, né? E mesmo numa situação tão delicada, ela negava que estava doente. Eu não aceitei, eu não aceitava que eu era uma alcoólatra. Podiam me chamar de tudo, de bêbada, de drogada, mas se falasse que eu era alcoólatra, aí eu virava o bicho. A psicologia explica essa negação. Quem bebe não quer ter a imagem associada a algo que é visto como negativo. Quer especialmente proteger o único prazer que desenvolveu na vida: beber. É uma doença da negação, isso justamente porque quem bebe, socialmente falando, nós temos o quê? Fulano bebe socialmente. Então esse ditado popular, beber socialmente, isso cada vez mais mascara e ajuda a maquiar esse dizer, eu não sou alcoolista. Porque socialmente todo mundo bebe, então fica mais fácil até de dizer isso. O alcoólatra continua a vida num ciclo.
Bebe, diz que para quando quer, nega a doença e continua bebendo. E faz isso mesmo quando os problemas ficam ainda mais aparentes. É só sentir falta da bebida em um breve momento de lucidez para o corpo reclamar. Essa é mais uma característica da doença. Passava mal, começava a suar, tremedeira, cheguei a ver alguns vultos. O corpo pedia, parece que todas as moléculas, células, meu sistema nervoso queria bebida. Se eu não bebesse, eu descontrolava. Se eu não bebesse, eu não agia e muitas das vezes ficava agressivo dentro de casa. Eu tinha muita ressaca, ao ponto de, às vezes, tremer, né, ter tremedeira. Dei uma convulsão aí ainda. Quase morro. Por causa da abstinência? Por causa da abstinência da pinga. Quando você está viciado, você sente mais falta da substância, o álcool ou a droga, do que da própria comida. Nem café não tomava. Então, o primeiro café era a bebida mesmo. Síndrome de abstinência do álcool existe desde um quadro leve, que a pessoa pode sentir náusea, dor de cabeça, o estômago um pouco ruim, irritação, que é chamado ressaca, né? Até uma abstinência moderada, que a pessoa começa a passar mal, o coração acelera, tem sudorese, né? Até uma abstinência grave com tremor grosseiro das mãos, né? Alucinações, e chega num quadro que a gente chama de delirium tremens, que tem um risco grande de morte. Esses sintomas de abstinência podem aparecer a partir do primeiro dia sem a bebida. E cada gole a mais para curar a ressaca só agrava o quadro de saúde. Quanto mais tempo nessa situação, mais o corpo sofre. A Organização Mundial da Saúde lista mais de 200 doenças relacionadas ao consumo do álcool. Entre elas estão depressão, bipolaridade, diabetes, hipertensão arterial, pancreatite, cirrose hepática, demência, câncer de laringe, de esôfago e de pulmão. O Ministério da Saúde reconhece o álcool como o maior problema relacionado ao uso de drogas no Brasil. Ele é o principal motivo para a internação por transtornos causados pelo uso de substâncias psicoativas e também é o que mais afasta as pessoas do trabalho e o que mais gera aposentadorias. Os problemas relacionados ao consumo do álcool geram uma perda estimada em 7,3% do PIB. E as doses constantes podem levar a caminhos ainda mais difíceis. O álcool, ele foi um migrador para outras coisas, né? Cheguei a usar drogas. Do álcool eu fui para derivados de cocaína. Eu acredito que o álcool é sim a porta de entrada para outras drogas, né? Para as pessoas que têm alguma propensão a um uso compulsivo de substância, ele vai achar primeiro essa substância muito disponível, perto e muito aceita o seu uso, para que depois ele busque outras que são mais difíceis, né? Com um estilo de vida tão prejudicial, o próximo passo pode significar a morte. Mas ainda é possível virar o jogo. O destino vai ser decidido aqui. Mas essa história eu conto no próximo bloco. Não é a falta de caráter ou a irresponsabilidade que leva alguém a chegar a um relacionamento tão nocivo com o álcool. É a doença que provoca isso. É ela que faz a pessoa extrapolar todos os limites e empurrar a vida para o fim da linha, para o precipício. Não vale a pena chegar até aqui. Porque uma vez dependente, dependente para sempre. Sair desse ponto em que o corpo está completamente intoxicado é uma batalha. Uma guerra que não se vence sozinho. Então aqui é hora de pedir ajuda, eu vou puxar uma carta extra. Pule 2 casas. O alcoolismo não tem cura. O que existe, e que é algo importante da gente salientar,
é uma reabilitação plena da pessoa, quando a pessoa consegue mudar os hábitos, as situações, as pessoas de convivência, não usar mais o álcool, inserir outros prazeres, ter uma vida normal sem álcool. Aproveitar o benefício do caos é uma das formas de levar o alcoólatra a entender a necessidade urgente do tratamento. A chave para uma saída pode estar no meio de um grande problema. O que leva o doente do alcoolismo a querer se tratar e a querer receber informação é ele ter problemas. Enquanto os problemas dele, alguém soluciona, ele tem os problemas e alguém soluciona, ele não para. Se ele se vê com os problemas dele, problemas de emprego, problemas de moradia, problemas familiares, qualquer tipo de problema de doença, e não tiver ninguém para ajudar, ninguém que vá tirar ele daqueles problemas, a maneira dele procurar é parar o álcool. No último estágio de passar mal, literalmente passar mal, numa das minhas ânsias de vômito, eu senti como se tivesse um órgão meu querendo explodir. Eu coloquei a mão em cima, eu senti literalmente inchar. Eu já não estava sem força, algumas dormências no braço. Cheguei a pensar que tinha até princípio de AVC. Aí eu falei, meu Deus, já tá bom. Foi literalmente pela dor que eu resolvi buscar ajuda. Nesse meu desligamento da realidade, eu tive 2 filhos. E um dos meus filhos se envolveu também com drogas e com a criminalidade. E eu me vi com o meu filho preso, né? E eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa por ele. E eu fui entendendo que eu era portadora de uma doença. Que seria negligência minha se eu não buscasse uma recuperação para essa doença. Quando eu me vi grávida, né, eu até pensei na possibilidade de me desfazer daquela gravidez, tudo por conta da bebida alcoólica, porque eu não me imaginava viver sem tomar uma, né, como a gente fala. E então eu decidi parar de beber pelo tempo da gravidez e da amamentação. No tratamento é preciso desintoxicar o cérebro, todo o corpo e principalmente mudar hábitos. E isso é feito a longo prazo. É uma síndrome complexa, multifatorial, que vai precisar, na maioria dos casos, do uso de medicação e medicações diferentes para cada etapa, um acompanhamento especializado, uma reabilitação para a pessoa mudar a forma de viver e aí sim ficar livre desse vício. E a única chance do tratamento funcionar é abandonar o álcool. Não há outra escolha. Quando desenvolveu dependência, não dá mais para beber. É como se o alcoólatra tivesse acendido uma vela quando lá atrás começou a beber. No dia que para, a chama apaga. Mas no primeiro gole, ela é acesa de novo no ponto onde parou. O alcoólatra volta a beber no mesmo nível de antes. A doença não regride e o quadro ainda pode piorar. Como eu tinha ficado 1 mês sem beber nada, eu achei que eu podia tomar uma cerveja. E aí fui ao primeiro gole, e fui ao segundo, e fui ao terceiro. E como eu já estava um tempo sem beber, eu dei uma engatada, fiquei uns dias bebendo, e aí veio a recaída, né? A recaída, ela não é só, como se diz, ou como eu já ouvi falar, um lapso. A recaída é a volta para o inferno, a jato, muito rapidamente. Então, por conta disso que a gente precisa estar sempre atento. É por isso que um dos principais conselhos do grupo de tratamento Alcoólicos Anônimos é evite o primeiro gole. Depois de buscar ajuda no AA, a Nísia entendeu a importância de abandonar de vez a bebida. E aí eu fiz o que me foi sugerido, de evitar o primeiro gole só por hoje e continuar voltando. De 24 em 24 horas, eu fui vencendo. Passou 1 mês, passou 2, e eu frequentando as reuniões, eu fui entendendo como é o processo da doença do alcoolismo. O Alcoólicos Anônimos existe em 180 países e já ajudou 2 milhões de pessoas a ficarem sóbrias. Estima-se que no Brasil existam 6.000 grupos de AA,
O tratamento se baseia na troca de experiências e numa lista de 12 passos sugeridos para a recuperação. Uma reunião de AA é a seguinte: cada um dos membros que estão na reunião tem direito de falar 10 minutos. Né? Para quê? Compartilhar a sua experiência, contar para os outros como é que era o alcoolismo dele, como é que ele conseguiu vencer, quais são os progressos que ele está tendo no dia a dia da sua recuperação. Os outros vão ouvindo, vão assimilando aquilo que interessa. Aqueles que estão chegando agora observam os mais antigos, né, para tentar seguir os passos dele. O AA, ele não dá nada. Ele não dá dinheiro, ele não dá emprego, ele não dá casa, mas ele me dá uma coisa que com isso eu consigo, né, alcançar tudo e muito mais, né? Que é, ele me dá a minha sobriedade. Ele me devolveu a sobriedade e com a sobriedade aí eu consigo alcançar trabalho, estudo, família. Essa pessoa que lá fora, ela era deixada de lado, excluída socialmente, excluída da família, excluída também do meio profissional, ela tem uma ideia de pertencimento, ela vai pertencer a um grupo. Ali existe um grupo que ampara. E existe também a ideia de identidade, quer dizer, eu me identifico com pessoas que têm a mesma situação que a minha. Então, quer dizer, isso fortalece a participação e a perseverança daqueles que estão no AA. Outra opção para se livrar da bebida é o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. É um serviço gratuito oferecido pelo governo em todo o país. O paciente pode ficar internado por até 15 dias para desintoxicação. Se o quadro é mais leve, são indicados outros métodos. Cada paciente tem um plano terapêutico individual. Ele pode ser atendido por médicos, psicólogos e outras especialidades e ainda participar de grupos de tratamento. A intenção é que esses sujeitos, né, que essas pessoas que nos procuram, que elas voltem a ser sujeitos de direito, né, que elas voltem a trabalhar, que elas tenham direito a lazer, a cultura, enfim, que elas exerçam em plenitude a sua cidadania. O principal é o desejo desse paciente. Tudo é possível se ele quiser. Marta está em tratamento no CAPS desde 2015. Deve receber alta no fim do ano. Procurou ajuda para deixar de beber porque estava com problema no fígado. Quando eu parei de beber, foi uma salvação. Todo mundo fala assim, não tem mais jeito não. Tá no álcool. Isso é um bêbado. Não tem como ajudar. Tem. Como eu falei, procure o CAPS. Ou procure algum tratamento que também possa ajudar. O Gilmar pediu socorro numa comunidade terapêutica, o CRDP, Centro de Reintegração Deus Proverá, em Planaltina, no Distrito Federal. Encontrou apoio médico, espiritual e um lugar para viver enquanto se recupera. Mora temporariamente na casa com outros 120 homens, todos internados voluntariamente. Eles dividem os dias, as experiências, as refeições e também as tarefas. Aprendem com a nova rotina como construir um caminho diferente na vida. Ganham oportunidade para concluir os estudos e para fazer cursos profissionalizantes. Gilmar já participou de 12. O mais recente é de instrutor de alvenaria e conta que mudou de vida completamente. Está há quase 1 ano sem beber. Depois que sair da casa, a meta é conquistar um emprego, quer refazer a vida e permanecer longe da bebida. Álcool nunca mais. Agora é uma vida digna, agora é reconstituir uma família para mim e tocar a minha vida para frente. O Lucas também se tratou no CRDP, agora está de alta. O seu Ricardo chegou há poucas semanas, ainda é a fase de adaptação. Já o Agleidson começou o tratamento na casa há 1 ano e 2 meses. Foi uma batalha, porque por causa do orgulho. Quando eu reconheci, isso ficou fácil. Eu vi que tudo à minha volta estava sendo destruído por mim. As coisas que eu conquistava, que eu tinha possibilidade de conquistar, foram embora de uma forma muito rápida. E aí foi onde eu me deparei com a minha realidade e vi, já tá bom. O meu orgulho não cabe mais na situação que eu estou vendo, a minha arrogância, a minha prepotência, o meu eu está precisando desaparecer e deixar Deus aparecer na minha vida, porque senão eu vou morrer. Muitas das vezes a gente se vê entregue e diz, eu não consigo, não tem jeito, para mim não dá mais.
tem que esquecer essa frase da sua vida. Eu acho que a frase é: mantenha o foco, mantenha a esperança, adquira um amor por você mesmo e faça por você. A recuperação ela passa por diversos fatores, né? Ela é um processo, ela não é um passo de mágica, né? Veja que o sujeito ele leva aí, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos para reconhecer que ele é um dependente. E muitas vezes a sociedade, a família, quer que esse sujeito mude do dia para a noite, quer que esse sujeito simplesmente bum, né? É uma varinha de mágica e isso é impossível. Ele desenvolveu alguns conceitos que precisam ser mudados. É uma questão conceitual. A carne dele está viciada mesmo, a necessidade do álcool, né? Então nós passamos por um problema físico, psíquico e espiritual. A recuperação é possível, 100%. É 100%. Se tiver os mecanismos certos, as ferramentas certas, as pessoas preparadas para que possam tratar isso aí, porque é uma questão de tratamento. Muitas vezes cabe à família alertar a pessoa sobre o problema do alcoolismo. Esse é um passo difícil, já que a doença é sempre negada, mas é necessário tentar e saber a hora certa de falar. Uma das coisas que ajuda é não discuta com um alcoolizado, né? Porque ele está totalmente fora da razão. Um dos melhores momentos de conversar é quando está sem a ingestão do álcool, né? Mais fácil de você conversar e abordar. E para a conversa dar certo, é preciso se informar sobre os tratamentos e se colocar à disposição para quando o doente quiser ajuda. É difícil a pessoa reconhecer e buscar o tratamento por conta própria mesmo, né? Eu acredito que deixar o tratamento disponível a maior parte do tempo, a gente já aumenta a chance para quando a pessoa tiver um lapso de motivação dele estar acessível. O alcoolismo desestrutura todos que convivem com o alcoólatra. Por isso é importante a família cuidar primeiro de si, para depois oferecer ajuda. Porque a família também está doente. Os familiares eles chegam aqui sempre atribuindo ao outro, a doença é do outro, né? Mas não, o familiar também tem um fenômeno que nós chamamos de codependência. Então, ele também, de certa forma, direta e indiretamente, ele está relacionado a essa doença, né? Então, a gente precisa trabalhar com esse familiar em termos de instrumentalizá-lo, dele compreender que é uma doença, né? E que é uma doença séria. O familiar, ele se torna ansioso, controlador, medroso, tem sentimento de culpa, né? Então, o controlador, por quê? A gente espera a hora da pessoa chegar em casa para observar como chega. Fica com medo de quando ela vai sair de casa, observa se está bebendo e quanto está bebendo. Medo de qualquer situação. Nós achamos que a recuperação deveria começar pela família, né? Porque o alcoólico bebe, a família fica tonta, desequilibrada, neurótica, né? Tentando modificar o outro, que somos impotentes totalmente. Perdemos o foco de nós mesmos. Ana Maria entendeu que se a família é parte do problema, também é parte da solução. Por isso ela frequenta um grupo de atendimento no CAPS, mesmo lugar onde o marido se trata. Ele é um tratamento, os profissionais são maravilhosos, entendeu? É um tratamento sério, sabe? Ele dá o suporte para toda a família, melhora, não é porque não é exatamente uma pessoa, vai melhorar o sistema familiar, que é o sistema familiar que está doente. Então tem muitas coisas que a gente vai passando para outra geração, assim como se passa para outra geração a doença, mas se passa para outra geração a saúde, né? Maria e Maria José mudaram de vida depois de conhecer o Al-Anon, o braço direito do AA. Mas o espaço é só para familiares. Eles também seguem a programação de 12 passos para se recuperar e aprendem com a troca de experiências em grupo. E ela participando das reuniões, ela vai entendendo, vai compreendendo melhor, conviver com serenidade, independente do alcoólico estar bebendo ou não. O alcoólico age, você reage.
Estando no Al-Anon, ou estando fazendo um tratamento, uma programação, a sugestão é que você não reaja automaticamente, só bater de frente, que você passe a agir em seu benefício, seu bem próprio. Então nós temos um lema: viva e deixe viver. Né? Mesmo que ele não procure ajuda, há o momento dele. Você tem que procurar a sua ajuda. E se o tratamento é levado a sério, a reabilitação é possível. Ela acontece com apoio, coragem e, principalmente, força de vontade. É assim que se escreve uma nova história. Pai e filho decidiram não apenas escrever uma nova história de vida, mas também contá-la para todo mundo. Falam abertamente do problema que tiveram com o alcoolismo neste livro produzido a 4 mãos. E nesse pequeno espaço de tempo, os meus filhos nasceram. Eu tenho 2 filhos, eles são pequenininhos ainda, eles têm uma diferença de 1 ano entre eles. E aí eu entendi. Que algumas coisas da vida são muito maiores do que eu. São muito maiores do que o meu ego, são muito maiores do que o meu bem-estar. E comecei a me sentir muito mal por ter superado um problema e não fazer nada para ajudar as outras pessoas. E simplesmente morrer sozinho e quieto com uma história que eventualmente pode ser que ajude alguém. Senti que eu não estava cumprindo com a minha parte, que eu não estava cumprindo com o meu papel social. O álcool chegou a bagunçar muito, tanto a vida do pai quanto a do filho. Mas os 2 estão sóbrios há mais de 20 anos. O pai buscou ajuda primeiro e, quando já estava reabilitado, viu o filho seguir o caminho que tinha deixado para trás. Eu vi que ele estava tendo problemas. Estava tendo problemas do ponto de vista escolar, estava tendo problema comportamental do ponto de vista de trabalho, estava tendo problema do ponto de vista de bater carro, sofrer acidentes. Então, daí a gente viu que a ingestão de álcool que estava acontecendo, a situação dele em relação ao álcool estava sendo uma situação que ele precisaria ser informado e tentar um tratamento e começar a frequentar, ou ser internado, ou frequentar grupos de autoajuda. Ele preferiu tentar o grupo de autoajuda e daí, quando ele começou a frequenciar grupos de autoajuda, ele praticamente sozinho entendeu e até hoje faz o tratamento e está bem, e sabe direitinho a situação que ele estava envolvido, né? Eu sempre achei que, como eu conseguia beber sem ter problemas, que a minha relação com a bebida era diferente da relação dele com a bebida. Paulo conseguiu recuperar a tempo a própria história de vida. Deixou de beber aos 25 anos de idade. Voltei para o mesmo estágio em que eu estava, que foi meu último trabalho, meu último emprego. Consegui me formar. Esse escritório em que eu fazia estágio é este aqui, hoje ele é meu, né? Me casei, tive filhos, enfim, e tive uma vida muito melhor do que eu imaginava que eu teria, mas assim, na minha hipótese mais otimista. Além do livro, pai e filho criaram o movimento Vale a Pena. A organização não governamental divulga informações sobre a doença do alcoolismo, indica locais para tratamento em todo o país, orienta os familiares, produz informação para ajudar a prevenir e mostra que há recuperação para o caos do alcoolismo. Parando o álcool, continuando em abstinência, ele tem uma recuperação total praticamente. Recupera em todos os sentidos. A felicidade para mim, a condição necessária para a felicidade é a abstinência. Nem no meu sonho mais doido, e olha que eu tive muitos, eu imaginaria que a minha vida seria tão boa como ela é hoje. É muita diferença, dá uma chance para você. É uma coisa muito, mas muito, 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 muito boa. Não é só o Paulo que pensa assim, mas todo mundo que se deu uma chance. Hoje eu estou vivendo de verdade, né? Hoje eu consigo enxergar a vida como ela é. Eu não preciso mais fugir da realidade, né? Eu enfrento as dificuldades
sem precisar de recorrer à bebida alcoólica. Eu comemoro minhas vitórias também, sem precisar de ingerir o primeiro gole. Então, isso é viver, né? Para mim, hoje, isso é viver. Hoje eu sou muito mais feliz. Hoje eu costumo dizer que eu não troco o pior dia, eu estando sóbria, pelo meu melhor dia de bebedeira. Eu não troco. Olha, vou falar com você, eu tenho 73 anos. A minha vida hoje é muito mais gostosa, muito melhor quando eu tinha 40, que eu estava bebendo todas, tá? Se eu pudesse olhar para quem está começando agora a beber, ou para quem já está engatado na bebida, eu diria, dá uma oportunidade para você mesmo. Tem como aproveitar a vida e ela ser bem melhor sem álcool. No fim desse jogo difícil, a grande descoberta é que o álcool é uma ilusão, uma fuga da realidade e traz apenas euforia, felicidade não. Para quem vence a batalha, o grande prêmio é ter a vida de volta. Vale a pena cada segundo de esforço, porque no fim dá para recuperar tudo, especialmente o amor da família. O filho de Agleidson passou a acompanhá-lo de perto no tratamento e aquela sensação de perda do pai acabou. Hoje, eu digo que eu superei, porque eu estou dando o apoio para ele. E hoje eu jogo bola com ele, tô todo dia vindo ver ele. E é uma forma de dar apoio, até sentimentalmente mesmo. Ele, como os irmãos dele, são como um combustível. São uma forma de eu olhar e ver que eu não posso mais errar, ainda que eu queira. Eu não tenho mais tempo para errar. Eu também amo ele muito, ele sabe disso. Eu te amo muito.